Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, dia que foi marcado por um aumento, né, do nível de aversão ao risco, né, propensão de compra, no nível assim, isso foi algo global, né? E o mercado aqui caindo cerca de 1,5%, né, 1,3%, flertando aí, fechando o dia próximo 125 mil pontos, que é o principal suporte intermediário, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas na mínima chegando a bater a região de 124 mil pontos. Por ali a gente tem a média móvel de 72, outra referência de suporte importante. Então a gente está, assim, a gente tem o 125, tem a média móvel de 72 e os 122 mil pontos. Só abaixo dos 122 mil pontos, o mercado anular de fato assim, esse momento de alta de curtíssimo prazo, né? Perder de fato força compradora no curtíssimo prazo, só abaixo dos 122 mil pontos, tá? E aí a gente pode falar de fato de um início de uma tendência de baixa de curtíssimo prazo, tá? Então a gente tem suportes muito importantes. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque nós temos, assim, teoricamente, 3 níveis de suporte importantes. Estamos em tendência de alta no curto prazo, tá? A gente vai mostrar ali no gráfico, próximo de região de sobrevenda, né? Então, o que eu tenho que pensar nisso? Que é a hora de zerar a posição, é hora de pensar que é hora de vender, ou é hora de olhar isso, pensar e falar, nossa, eu tenho uma relação de risco retorno interessante, né? Estou protegido aí por suportes importantes, né? E papéis, alguns setores de fato descontados, né? Setor, por exemplo, você olha construção, você olha varejo, você olha shoppings, por exemplo, né? Vale a pena? Nesse nível de preço? Na minha opinião, vale, tá? Então, inclusive, a gente pode até mostrar a carteira, a gente adicionou varejo, a gente adicionou shoppings também na carteira, tá? E sigo com a mesma ideia, né? Nesse nível de suporte, né, acima dos 125 mil pontos, em especial acima dos 122 mil pontos, ainda eu busco a compra, tá? O risco-retorno está muito interessante para fazer esse tipo de operação, né? Eu penso um pouco contrário, né? Quando estava 130, 129, para mim não tinha tanto atratividade, né? E aí para mim, ali foi onde a gente fez várias parciais, inclusive para ter caixa para comprar nesses momentos. Então, a gente está nesse momento pensando em compra, tá? E o que trouxe esse movimento de aversão ao risco no mundo inteiro, né? Pegando o mercado. Assim, só fazer um parênteses antes de começar a falar das notícias. Lá fora, os Estados Unidos caindo 1%. Lá, Dow Jones caindo 1%, DAX caindo também. Vamos lembrar um negócio, né? Esses papéis não, esses mercados estão em forte tendência de alta e nesses últimos pregões, forte alta também, né? Vinha de pregões sequenciais de alta e uma correção natural, né? O problema é a notícia, né? E aí que é um ponto que a gente tem que ficar um pouco atento, né? Que é o seguinte, por que aconteceu esse processo de correção mais forte, né? Porque, né, a gente sabe que está tendo essa variante Delta do Covid, né? E segundo informações de jornais importantes do Japão, né, ainda não está, pelo menos até agora não está oficializado, tá? O governo japonês, ele pretende declarar situação de emergência em Tóquio, mesmo em meio às Olimpíadas, acho que especialmente por conta das Olimpíadas, né, uma vez que você vai ter um fluxo de pessoas gigantesco, né? Mesmo que talvez não tenha público, mas jornal, atletas, enfim, tá? E a ideia é restringir, né? Não sei se vai chegar no nível de lockdown, né? Mas umas restrições até pelo menos finalzinho de agosto, né? E aí, o que isso abre na cabeça do investidor? Vamos pensar. Bom, eu tenho mercado em topo, em regiões que já andou bastante, regiões de resistência bastante importante. Tem essa notícia. O que eu vou fazer? Eu vou realizar lucro,
né? Esses ruídos, entre aspas, ruídos, né? Isso é uma notícia importante, mas é um fator que eu olho qual que é o risco-retorno que eu tenho. Pelo menos o mercado norte-americano e mercado europeu, né? Que vários papéis estão com múltiplos esticadíssimos, enfim. É fazer a revisão de lucro, é normal, né? Aqui no Brasil estão um pouco diferente, porque de fato tem setores ainda bastante interessantes. Inclusive, né, se a gente observar hoje, por exemplo, shoppings não caiu tanto, né? Porque realmente está barato, né? O varejo mesmo em si não caiu tanto, né? Realmente está barato. O que caiu? Siderúrgica, né? Tem a questão por ser na Ásia e tal, mas é um setor que já andou bastante ao longo do ano. Afinal de contas, foi esse setor, junto com Vale, né, mineração, que levou o mercado para a máxima histórica, né? O setor doméstico está descontado. Então, é isso que eu estou ponderando nas minhas decisões, né? Tem setores domésticos interessantes e o risco-retorno está interessante. Então, eu não sei se vai dar certo, eu não prevejo o futuro, né? Eu só sei que nesse nível o risco-retorno está interessante. Eu vou fazer. Aí eu vou fazer vou alocar 100% da minha carteira? Não, né? Não vou alocar. Vou fazer posições táticas e não vou também ficar 100% exposto, uma vez que o mercado tem região de topo ainda e temos 3 candles de reversão semanal. Então, é medir, entender aonde você vai alocar e o tamanho da posição, né? Por isso que é importante ter o position size bem alinhado, tá? Então, essa questão das restrições, né, voltando sobre a notícia, alimentou a ideia de novos lockdowns. E aí, acabou, né? Se você tem novos lockdowns, o que isso significa? Pode frear a retomada da economia global e aí pressionar, né, o lucro das ações, e aí tem toda essa cascata, tá? Outro ponto importante aqui no Brasil, em especial, IPCA, né? Inflação subiu 0,53 em junho, né, na comparação com maio, nessa passagem de maio para junho, tá? E o que é o mais importante? 12 meses, 8,35. A meta, o teto da meta é 5,25. Tá muito alto, né? E aí você olha a curva colocando 7% já esse ano, né? E a gente sabe daquela relação, mesmo que não tenha respeitado ao longo desses anos, desses últimos meses, a gente sabe dessa relação importante do DI em alta e redução de upside para as ações, né? E de fato a gente vem acompanhando isso, a renda fixa vem ganhando atratividade. Então, né, se você encontrar um perfil interessante, né, uma renda fixa interessante, vale a pena. Eu pessoalmente estou fazendo e estou recomendando bastante aí pro pessoal do Infotrade começar a ter na carteira renda fixa, né? O custo de oportunidade de fato está interessante, tem alguns ativos bem interessantes, uns vinculados à inflação, e especialmente, né, se você conseguir travar para ganhar em 1 ano e meio ou 2 anos ou em 2 anos 8%, né, 8%, né? Tem coisas que oferecem até 8% nos últimos para os próximos 2 anos, sem imposto de renda. Olha, eu pelo menos eu tomei né, e recomendo aí, se você conseguir mesclar, né? É importante ter essa consciência nesse momento na sua construção de portfólio. Beleza? Então foi isso que movimentou o mercado. Então vamos falar um pouquinho dos gráficos. Vamos lá. Bom, Ibovespa, tá? E aí, por que eu ainda acredito, né, que aqui nós estamos numa região de suporte importante, tá? Tomei uma aguinha aqui. Primeiro, né, eu gosto muito de olhar a questão do volume, né? E o volume, ele é traduzido pelo OBV. O mercado, ele de fato ganhou um viés de baixa quando ele perdeu os 128, né? Mas, e aqui a gente pode observar, né? O OBV seguiu o movimento de baixa, né? Inclusive, que eu falei que aqui era o momento de você fazer parcial justamente por conta desse OBV. Nesse momento, nós estamos aqui nesse 125, né? O OBV, ele não renovou a mínima, né? Aí você olha nos 60 minutos, olha o que você observa, né? Uma vez,
2 vezes. E a terceira vez o mercado respeita esses 125 mil pontos. E olha que interessante isso aqui. Divergência de alta do ABV. Ou seja, nessa região onde teoricamente você observa o mercado perdendo um suporte, tem de fato uma reação positiva, encontro maior presença compradora sobre esse patamar. Então esse é mais um sinal para mim, né, na minha opinião, de que o mercado ele é comprador a 125 do que vendedor. Então por isso que eu falei, a gente comprou por aqui e ainda está em busca de outras compras, tá? Um papel. Então, assim, em resumo do Ibovespa, se você, né, tá preocupado, quer fazer uma parcial, quer zerar, né, eu quero zerar minha posição, faz o seguinte: se realmente fechar o dia abaixo dos 124.900 aqui, fechar o dia realmente abaixo desse patamar e perder a média móvel de 72, aí você zera, aí você faz. Mas nesse nível, na situação atual, eu não faria isso, beleza? Ponto final. Papéis que nós estamos de olho, né? Em especial o setor financeiro, bancos, né? Por quê? O que eu gosto muito de Itaú, por exemplo, diversos candles de indefinição formados, né? A gente tem aqui o ABV, que não renovou mínima, muito pelo contrário, né? Vem se sustentando acima realmente dessa faixa dos R$29. Aqui, não perdeu a média móvel de 72. No semanal, retorno para as médias. Então, você tem um clássico retorno para as médias do diário e do semanal. Então, eu estou muito atento a isso, tá? Banco do Brasil. Olha a reação positiva que a gente teve hoje sobre esse patamar. O papel fechando na máxima. E o volume, esse volume na venda, na verdade, não é uma venda, né? Esse volume na venda aqui, ó, como o papel fechou. Foi no detalhe para não fechar positivo, certo? Volume forte na compra sobre o último topo rompido sobre R$31. Então aqui é um ponto que a gente quer buscar compra, né? O que precisa? A confirmação de um sinal de compra. Então é isso que a gente está esperando nos bancos, né? Os bancos confirmarem esses candles de reversão para de fato abrir compra. Mas se você observar, de fato tem compra, vem contando pressão compradora sobre esses níveis. Vale a pena ficar de olho. Eu, pelo menos, estou bastante atento, em especial no setor de bancos, tá? Nós estamos, né, deixa eu colocar a carteirinha aqui. A carteira não está aqui. Bom, enfim, mas o que a gente comprou, né? E aqui eu vou dar um exemplo. A gente comprou Multiplan, justamente aqui, no 22,60, 22,80, né? Olha como defendeu muito bem, né? Aqui a gente tem que ficar de olho para fazer uma parcial. Mas é isso que eu tô falando, risco retorno interessante, né? O setor que está de fato, voltou para um topo importante, está descontado também, né? Não está no melhor preço, não, mas está num preço interessante, né? E aí é a sua avaliação, né? Se para você o risco retorno está interessante, vale a pena fazer essa entrada. Por exemplo, Exetec, eu não gosto, né? Eu prefiro essa aqui, Cyrela, né? Nesses níveis, olha a reação positiva que a gente observou aqui. Olha o volume, vamos dar uma olhada? Né? Então, assim, é ficar de olho, né? Cyrela, eu gosto. JHSF, nesses níveis aqui, eu gosto. Tá? Fique de olho. Se você está interessado na compra, né, e está em busca dessa entrada, vasculhe os seus papéis, é o que eu falei, setor financeiro, construção, shoppings também acho interessante, e faça essas entradas, porque o risco retorno está bastante interessante no patamar atual. VEG, né? O que eu venho falando da questão dos 36,40. Não compre o rompimento desse patamar antes de romper esse patamar. Você quer comprar rompimento? Só se romper esse patamar. Ó, o papel voltou hoje 4%. Você quer comprar VEG? Retorno dos R$34, você pode comprar VEG. B3. Lembra que a gente vem conversando sobre B3? Mesma situação. Lembra que eu falei? Quer zerar o papel? Perdeu 15,50, você zera. Mas aqui, região dos R$16, se você gosta do papel, eu não gosto, tá? Mas se você gosta, essa é uma região interessante. R$16. E aqui, né, a gente tem graficamente falando
superando 16,30 pode oferecer uma oportunidade de compra também, tá? E Ômega Energia é um papel que a gente vinha comentando bastante na comunidade de Infotrade, que de fato mostrou força compradora, né? Ontem, né, dando essa oportunidade de compra aí ao superar esse 36,70, beleza? E setor siderúrgico, né, que é o setor que realmente entrou nesse processo de correção e justifica por conta da tendência de alta de curtíssimo prazo que já está bem sacramentada quando as médias cruzaram para a venda e o papel fez esse repique, né? Bom, o que você vai fazer, por exemplo, Gerdau nesse momento, né? Bom, o papel está no suporte importante, o 28,50, R$ 29,00. Você tem duas alternativas, né? Primeira, papel no semanal, tá aqui na média móvel de 21. Esse é o último suporte, é o derradeiro suporte para iniciar um movimento de baixa de curtíssimo prazo no semanal, né? E no diário já tá. Aqui você vai vender aqui? Não, né? Aqui se você quer tentar alguma coisa, pode ser uma compra, tal. Mas é um setor que realmente já andou. Eu não, assim, eu acho que tem coisa mais barata na bolsa, tá? Mas se você gosta, aqui é um ponto de compra, tá? Seu stop. Fechou o dia abaixo do 28,40, você encerra a sua posição. Eu compraria? Não, não compraria. Acho que tem espaço para uma correção maior. Não gosto. Eu compraria aqui, né? Onde deu a última compra em fevereiro, aqui na região dos R$24,00. Mas se você quer, beleza. Seu stop, se você vem carregando a posição e não fez parcial nenhuma, né? Não fiz parcial aqui, não fiz parcial em nenhum lugar. A última parcial perdeu 28,40 em fechamento semanal, você tem que fazer a parcial desse papel. Beleza? E é isso, pessoal. Assim, deu uma opinião sobre o que fazer, né, com esse mercado a 125 mil pontos. Na minha opinião, ainda é compra. Para mim, só vai dar uma azedada de fato abaixo dos 122 mil pontos. Não existem argumentos técnicos por enquanto para justificar isso, né? Vamos ver. Ninguém sabe o futuro. Eu só sei onde eu posso alocar meu stop e o meu risco-retorno. E na minha visão, o risco-retorno está interessante ainda para compra. Tá bom? Então é isso. Grande abraço, né? Um ótimo feriado. Lembrando que, né, amanhã é feriado aqui em São Paulo. Então, grande abraço, ótimo feriado, ótimo final de semana para você. E até mais.